Olá, pessoal, tudo bem? A gente está live no Instagram da Ivisa. Hoje nós temos um bate-papo muito especial com o Thiago e Ana, que além de serem clientes, se tornaram amigos e eles têm uma trajetória muito bacana e que a gente vai dividir com vocês hoje. A Ana ela já está aqui solicitando, eu vou adicioná-la. Aí eu vocês e a trajetória deles. Com a Ana já aqui conosco. Deu certo? Deu certo. Tudo bem? Tudo bom? Consegue nos ouvir bem, Viviane? Eu tô ouvindo vocês bem. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, tá tranquilo. Sim. Eu só, deixa eu só ajustar um pouquinho a minha imagem, que quando a gente divide tela, ela fica um pouquinho desajustada. Bacana, o pessoal tá nos escutando bem? A Bia tá nos ajudando aqui. Bia, se tiver algum problema no áudio, você avisa, gente. Acho que tá tudo certo. Ana, Thiago, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou apresentar um pouquinho, bem brevemente, não, o perfil de vocês, o que vocês estão fazendo aqui hoje, não? Porque é uma história muito bacana. A gente, com muita frequência, vê o pessoal questionando: eu estou começando a me planejar, eu penso no Canadá, eu penso na Irlanda, eu penso na Austrália. Austrália e Canadá, enfim, é algo que a gente vê com muita frequência o pessoal dividido. E algo que, numa conversa recente que a gente teve, me chamou muita atenção na fala do Thiago foi: olha, aqui no Canadá a gente está se sentindo super bem acolhido, enquanto na Austrália, por mais que a imigração seja algo, enfim, necessário, eles toleravam, enfim, né? É um approach um pouco diferente com o imigrante. Claro que cada um tem a sua experiência, mas a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre a aplicação de vocês, sobre o perfil de vocês e também muito bacana a trajetória que vocês estão construindo aqui, recém-chegados. Se apresentem um pouquinho para o pessoal, o que vocês faziam lá no Brasil, o que vocês estão fazendo agora aqui no Canadá. Bom, vamos lá então. Eu sou a Ana Paula, né? A gente é casados já há alguns anos, a gente está juntos há 15 anos. E no Brasil, eu venho da área de administração, então no Brasil eu trabalhava mais no setor financeiro e eu fiz uma transição de carreira agora recentemente, que começou lá no Brasil para a área mais técnica. Ainda é da parte mais administrativa, mas é muito voltado para a área da TI. Bom, eu sou o Thiago, prazer para todos. A minha transição de carreira foi um pouco mais brusca. Eu sou biólogo de formação e eu estou atuando como designer aqui na Austrália. Então, foi um pouco mais brusca. E essa transição de carreira, na verdade, começou na Austrália. Foi, né, prosseguida no Brasil e aqui no Canadá eu consegui finalizar com ela. Estou conseguindo trabalhar aqui nessa área nova. Vocês chegaram exatamente quando? Conta para o pessoal. Chegamos em março, dia 10 de 10 março, de março, aqui no Canadá. E quando Mas que vocês conseguiram o primeiro emprego aqui? Não. Quem conseguiu primeiro foi ela. E quando foi, Ana, exatamente? Vocês chegaram em março, eu sei que foi uma janelinha assim, né, de ajustar a vida e tal, mas logo vocês estavam empregados, não? Isso, exatamente. Não, o meu caso foi um pouco mais atípico, eu acho que não é muito comum isso acontecer, porque a minha empresa, no Muita início sorte. do ano, ela foi comprada por uma empresa aqui do Canadá. Então, eu só fui realocada dentro da empresa mesmo, em abril, no mês seguinte que a gente chegou. Mas o Thiago, sim, o Thiago conseguiu a proposta aplicando por aqui. Foi tudo feito por aqui. Na verdade, o processo todo começou do Brasil, que foi o networking, né? Eu busquei pessoas e mentores que são canadenses, justamente para tentar conhecer o pessoal daqui do Canadá e já começar a me inteirar. E isso foi decisivo, porque eu conheci uma pessoa que me ajudou muito a arrumar meu portfólio, que é importante nessa parte do design. E quando eu estava vendo vagas, eu apliquei para uma empresa. E depois que eu apliquei, eu vi que essa mesma pessoa trabalhava nessa empresa. Eu só, né, entrei em contato, Ativou. falei, lembro de mim. Apliquei, daí fez toda a diferença, né, nesse processo de entrada. E eu acho que eu pulei uns steps aí, porque eu não, por exemplo, não falei com ninguém de recrutamento, eu fui direto para entrevistas técnicas. Foi direto para Então, entrevista. Mas certamente o trabalho, enfim, não, alguns meses antes de chegar no Canadá,
de networking foi absolutamente assim. Entender o mercado canadense, não? E ter contatos no mercado canadense foi algo essencial na trajetória. E é muito bacana, porque você disse que você é biólogo, mas você é doutor em biologia, né? Então, é uma trajetória acadêmica super extensa, não? Muitos anos dedicados a uma área, uma transição que, enfim, ela te trouxe aqui para o Canadá já com uma primeira oportunidade de trabalho na área que você estava buscando, que é, enfim, muito bacana. Eu acho que é um bom exemplo de como o Canadá colhe tão bem todas as skills que a gente traz, não? É um perfil acadêmico, de pesquisa, transicionando para uma nova carreira, que, claro, você tinha o seu portfólio, não? Foi uma questão de ajustar, mas é um bom exemplo de como o Canadá acolhe bem, enfim, o que a gente traz, né, como skills do nosso país de origem. E você mencionou, Thiago, e o Thiago foi o aplicante principal, né? Vocês querem contar um pouquinho de como foi o processo de Isso, vocês pelo Federal nós. Skilled Worker? Oh, cortou um pouquinho. Vocês me escutaram? Fez uma pergunta, não? Fiz, deixa eu voltar. Vocês querem contar um pouquinho como é que foi o processo de vocês de Federal Skilled Worker? Sim. Pode ser. Nossa. Anos de processo. Foi um processo, foi bem intenso. Até para acalmar quem estiver talvez assistindo que esteja passando pelo que a gente passou, né? Porque muitas vezes parece, a gente olha as pessoas chegando e parece, nossa, mais uma pessoa chegando, Tá né? certo para todo mundo, menos para mim. Mas não é verdade. O processo ele é difícil e ainda mais depois agora depois pandemia, a gente continua tendo, né, esse processo bem difícil, bem moroso. Mas nós começamos a aplicação em 2019, foi? Se não me engano, foi em 2019, E a gente estava na Austrália, inclusive. A gente ainda morava na Austrália. Isso, foi em maio. Nosso primeiro contato foi em maio. Em maio. Eu nem me lembro mais, para ser bem sincera. E todo o processo de juntar documento, planejamento financeiro, planejamento de datas, apesar de que nenhum deles se cumpriu. A gente fez todo esse planejamento junto com a Evisa e parte do planejamento também interno, né? Que a gente já estava começando a se organizar antes de entrar em contato com a Evisa para isso, né? Que já era nosso objetivo quando a gente se mudou para a Austrália. A gente achou muito legal essa experiência, poder morar em outro lugar. Mas a grande diferença, que daí a Lívia até já comentou antes, foi a questão do quão a Austrália está aberta, apesar deles precisarem dos imigrantes, e o quão o Canadá está aberto. E aí a gente sentiu bastante diferença nisso, porque nós também fomos atrás de uma agente de imigração para a Austrália na época. E era muito semelhante até, era o mesmo, era um sistema de entrada parecido por pontuação, com base em emprego. E nesse caso que ela está falando, era a minha profissão antiga de biólogo que estava na lista, era microbiologista. E mesmo a minha profissão estando na lista, e a gente tendo inglês avançado, com artes, e a pontuação para entrar, porque a gente não tinha experiência na Austrália, porque tinha que ter uma experiência nos últimos 5 anos de experiência, ou seja, você ficou um mês desempregado, não tem mais o que fazer. Exatamente. Então, é um processo assim, bastante... parece que assim, a pessoa tem que cair certinho na hora certa que eles precisam para conseguir entrar. Enquanto no Canadá, dá um pouco mais de valor para o planejamento. Ou seja, você consegue planejar para daqui a 2 anos eu fazer essa imigração. Porque o programa ele é contínuo e ele é fixo. Claro que varia bastante as pontuações, mas essa para mim é uma das maiores diferenças desses dois processos imigratórios. Tanto é que a gente conseguiu ir para cá e para a Austrália, que a gente já estava morando, trabalhando. Há 2 anos. Exatamente. Mesmo já tendo morado lá e trabalhando lá, por 2 anos não era o suficiente para eles. Ainda para emigrar. E é o que eu já falei isso para vocês, né? Vocês têm um super perfil, enfim, absolutamente competitivo. A primeira vez que a gente conversou foi esse feedback que eu passei para vocês, não?
Eu não tinha dúvidas em relação à possibilidade de imigração. Claro que a gente não tem nunca garantia, mas eu fiquei surpresa. Falei, nossa, mas mesmo estando na lista na Austrália, enfim, vocês esgotaram essa possibilidade, querem mesmo vir para o Canadá, e vocês, esse sim é o nosso caminho. E felizmente demorou, né, por conta da pandemia principalmente, mas deu certo. Felizmente vocês estão aqui. Mas a Ana estava contando sobre esse planejamento, enfim, já começou da Austrália, vocês entenderam que lá talvez a imigração não se concretizaria, e foi a partir desse entendimento que vocês pensaram no Canadá, ou antes mesmo de vocês irem para a Austrália já era uma possibilidade o Canadá na vida de vocês? Um pouco dos dois. Quando a gente resolveu fazer um intercâmbio, a gente pensou primeiramente no Canadá. Eu não sei como é que tá agora, mas na época eu acho que se tu estudasse línguas, não podia trabalhar ao mesmo tempo, uma coisa assim. Então ainda é. Daí isso para nós eliminou o Canadá, infelizmente, porque a gente não tinha condições de se manter. Então a gente acabou indo para a Austrália, a gente já tinha uma conhecida lá, a gente já sabia que a cidade era legal, a gente foi, né, morou 3 anos quase em Melbourne. Então, desde o início a gente já tinha essa coisa, o Canadá é um lugar interessante para a gente conhecer, exatamente. Porém, existe uma curiosidade daí, uma outra curiosidade que funciona ao contrário, que é lá na Austrália, depois que nós fizemos as línguas, né? Nós estudamos em inglês lá por 8 meses, se não me engano, e aí nós começamos a estudar cursos mais de pós-graduação. Como é que se chama? Mais cursos técnicos. Lá na Austrália, diferentemente daqui do Canadá, quando o casal estuda, uma pessoa do casal estuda o curso técnico, o outro tem os mesmos direitos de visto daquela pessoa. Ou seja, se a pessoa só pode trabalhar part-time, lá na Austrália só pode trabalhar part-time. Já aqui, a gente ouviu que quando a pessoa está em casal, a pessoa que não está estudando pode trabalhar full-time. Então, exatamente. Se não for língua, se não for, enfim, a nível de college. E lá a Ana chegou a estudar, né, Ana? Esse foi o caminho que vocês optaram. Foi, exatamente. Aí eu estudei lá gerenciamento de projeto, que é com que eu trabalho atualmente. E foi uma experiência muito legal, assim, estudar lá, né, ter essa oportunidade de poder fazer um curso mais técnico, mais voltado para o trabalho em si. Foi legal. E enquanto a gente ia estudando, a gente continuava o nosso planejamento. Então, seguia sempre em linha com a ideia de realmente, efetivamente, se mudar, né? Para ir para um outro país que não o Brasil. Mas foi um pouco... É até engraçada a história, não sei se a gente já te contou. Mas a gente já tinha entrado, já tinha ouvido falar da Evisa, a gente entrou no site da Evisa e tinha para botar o calculador, aquela que tu põe as tuas informações, ele calcula se tu tem chance ou não. Nem sei se existe ainda isso aí, mas enfim. A gente botou e apareceu. Você não tem condições de imigrar agora. Daí a gente, que pena. Daí deixamos de lado. Daí a gente teve esse processo da Austrália, que a gente tentou, né, migrar para lá, fizemos uma consultoria e não deu muito certo e a gente resolveu, vamos tentar de novo. E nesse meio tempo, eu tinha feito o IELTS para poder estudar lá. Então, eu já tinha essa pontuação do IELTS. Eu não sabia do peso que o inglês faz na aplicação. Eu achava assim, ia me adicionar pontos, mas não assim que vai fazer toda a diferença. E era literalmente... Daí a gente entrou no site da Vida de novo, eu botei de novo as mesmas informações e botei o IELTS. Você já tem condições de migrar agora. A gente ficou... O inglês tem muito peso. Quando a gente fala, né, a primeira coisa, claro, o financeiro é importante, tem uma série de decisões relevantes, mas o inglês, ele é absolutamente relevante se você está planejando uma migração via Federal Skilled Work, que foi o caso de vocês, né? Alô, alô? Eu acho que a minha conexão parece que não está muito bacana hoje, não é? Deu uma travadinha, mas a gente está te ouvindo. Mas estamos ouvindo ainda. Bacana. O pessoal me disse aqui, ali, a sua internet está travando um pouquinho. Se piorar, eu te aviso. Obrigada, Bia. Mas me contem então, vocês, enfim, eu conheço muito bem a trajetória de vocês apresentaram um pouquinho lá na Austrália, a decisão de vir para cá, todo o processo super moroso, chegou aquele momento em que a pandemia estourou e vocês estavam na Austrália ainda, né? Foi. A gente começou o processo ainda lá da Austrália, e inclusive parte dos nossos planos era fazer o processo todo lá e
já se mudar de lá para o Canadá. Mas a pandemia aconteceu e os nossos planos caíram para água abaixo. Resolveu ter uma pandemia no meio, então a gente não estava planejando isso. Infelizmente. Exatamente. Mas, no fim, nós acabamos voltando para o Brasil durante a pandemia e a gente acabou ficando lá com a nossa família também, com os nossos pais, né, que moram na mesma cidade. E a gente acabou tendo um hiato, né, um período, assim, que nós ficamos sem saber muito o que ia acontecer com a nossa vida. Eu acho que tem bastante gente passou ou está passando por isso agora também, pelo que a gente andou ouvindo, né? Então, fica muito difícil tomar decisões grandes, como, por exemplo, eu quero me mudar, eu vou alugar um apartamento e daqui a pouco eu sou chamado para algum lugar, vai ficar por 2 meses, ou eu vou ficar aqui mais um ano. Eu mudo de área, como o Thiago estava fazendo a transição, e começo um trabalho aqui, ou eu vou ter que logo pedir demissão, porque eu já vou estar me mudando de novo. Então, a gente teve esse período. E esse período, para nós, ele foi de 2 anos. Então, ele foi um período longo também. Acho que a gente foi chamado em 2019, né? O ITA. Daí a gente já aplicou e foi até dezembro de 2021. Exato. Dezembro de 2021. Foi uma caminhada longa. Certamente a pandemia afetou. Vocês são enfim, o momento em que a gente aplicou, eu diria 3 meses antes, 3 meses depois, enfim, essas pessoas foram as mais prejudicadas pela pandemia. Vocês estavam ali nesse meio e eu sei o quão penoso é, né? A gente tem a sensação que a vida tá parada lá, a gente não consegue fazer planos nem sequer a curto prazo, não. Mas felizmente, enfim, quando deu certo, quando saiu o processo de vocês, a alegria foi imensa, minha também. A gente ficou tanto tempo esperando que a gente ficava se olhando assim, será? Será que é Pode verdade? ser? É verdade. Esse tempo esperado faz com que a gente não consiga planejar coisas. Por exemplo, até assim, números de telefone que a gente precisava. Eu não queria pegar um número pós-pago porque eu não sabia quando é que ia ser chamado ou não. E no início a gente tinha aquela ideia, vai durar uns 2, 3 meses, vamos chamar. A inocência, né? Do início da pandemia. Mesmo com a pandemia, aos processos, mas não foi o que aconteceu. Né? Eles travaram tudo, então... E mesmo olhando para trás, quando vocês olham para trás e é o processo absolutamente moroso, o sentimento depois de chegar em Toronto especificamente, qual é? Nossa, é sonho realizado. Eu não tenho palavras, assim, porque eu ainda acordo, faz 3 meses agora, né, que a gente tá aqui. Eu ainda acordo, às vezes eu olho para a janela e eu digo pro Thiago, eu não acredito que a gente tá aqui. Eu não acredito que, né, é realidade, é a nossa vida agora, tá aqui conforme o sonho, o planejamento, a espera. E vídeos no YouTube. E vídeos no YouTube, exatamente. Mas a recompensa é muito grande. É uma mudança de vida e é uma mudança muito significativa. Então, eu acho que faz sentido que o processo de planejamento e de aplicação seja também tão grande quanto, porque a mudança é muito grande. Uhum. Não, sem dúvida, bem colocado, Ana. E tem algo que eu imagino que tem um papel irrelevante, que é a questão da empregabilidade, não? Tem cada um, como eu mencionei, tem a sua história, não? Às vezes chega aqui, tem um trabalho entry level no primeiro momento, ou não, já trabalha no que se planejou, que tem, enfim, expertise. Mas se vocês compararem, enfim, o cenário da Austrália com o cenário do Canadá, eu olhando de fora vejo, foi muito bacana a trajetória de vocês, porque vocês chegaram, enfim, estão colocados na área. Se eu não me engano, até a Ana, um de vocês trabalha super perto do emprego, não? Desculpa, trabalha super perto de casa. O que é um sonho, né? Quem vem do Brasil, vocês, enfim, de cidade, Porto Alegre, imagino que vocês tinham um commute muito grande. Na Austrália não tenho detalhes, mas, enfim, a vida está se encaixando e a questão da empregabilidade é uma peça muito importante, especialmente para quem está vindo com uma moeda tão desvalorizada quanto como o real, né? Como é que vocês comparam a vivência em termos de empregabilidade lá na Austrália e aqui no Canadá? É muito interessante essa pergunta, porque assim, eu acredito que cada pessoa, como a experiência do intercâmbio ela é muito única
para cada um de nós. Então, cada pessoa vai ter uma experiência muito diferente da outra. A minha experiência já foi bem diferente lá na Austrália com relação ao Thiago. Então, a gente percebeu que existia, sim, muita barreira lá para questões de arrumar um emprego, né? Um primeiro emprego começar. Foi bastante difícil. É principalmente por isso da gente não poder trabalhar mais de 20 horas. Eles já perguntavam como tu aplicava. Pode trabalhar mais de 20 horas? Botava não, já recebia o não. Exatamente. Então era frustrante isso. Era bem frustrante. E lá existe muito... as pessoas trabalham muito assim com... hospitality, né? Que eles chamam, que seriam serviços de restaurante, atendimento ao coisas nesse sentido. E para começar nesse tipo de trabalho não foi tão fácil. Que foram os nossos primeiros empregos lá. Eu até consegui um pouquinho antes do Thiago, né? Eu comecei a trabalhar um pouquinho antes dele, fazendo sanduíche e os horários são muito ruins. E aí o que acontece? Como eles sabem lá, e isso infelizmente é uma prática que acontece muito. Como eles sabem que nós somos estudantes, muitas vezes não dominamos a língua, tem questões dessas tipo, eles aproveitam, te oferecem para pagar o salário em dinheiro por fora, ao invés de fazer um contrato, de realmente ser empregado, e aí eles te pagam abaixo do mínimo, né? Do salário mínimo que é exigido por lei. Isso é muito comum. Nossa, isso é bem comum lá na Austrália, pelo menos na cidade que a gente estava, né? Que era Melbourne, para quem tiver interesse em saber. Mas nós ouvimos relatos bastante semelhantes de Sydney. Então, eu acredito que seja uma prática, talvez, geral lá, né? E é uma prática que a gente não gostava muito. A gente via com bastante maus olhos mesmo. Com certeza. Se tornava muito difícil conseguir, assim, um trabalho legal, uma coisa, né, que realmente nos desse ânimo de ir trabalhar, assim. Mas, assim, acho que depende muito da área que tu trabalha. Também, a nossa experiência foi muito diferente. A Ana conseguiu um emprego na área dela muito rápido. Exato. Até para uma pessoa que era estudante lá e que não tinha quase trabalhista, podemos dizer, ou direito de trabalho. Para mim não foi assim. Todo o período que eu estava lá, eu trabalhei com trabalhos que não eram relacionados à minha área. Eu dei aula de biologia, assim, bem espaçado, ao longo de anos, era uma aulinha aqui e outra, que foi uma experiência maravilhosa, claro, mas não era alguma coisa que me dava uma fonte esporádica. Exatamente. Exato. E eu vejo que, claro, existe uma grande diferença na área de tecnologia, que é onde a gente está trabalhando agora, que tem muito mais oferta. E o Canadá é um lugar que está muito aberto para isso. Toronto, principalmente, é um dos hubs de tecnologia muito grandes. Então, fica um pouco injusto a gente comparar, porque tentar conseguir um emprego como biólogo é ruim em qualquer lugar do mundo. É muito difícil em qualquer lugar do mundo. É mais limitado. Eu sei, eu também vejo um background acadêmico. Eu estava tentando, quando eu estava no Brasil, eu estava tentando, ao mesmo tempo que eu estava estudando essa área nova, eu tentei mandar e-mails para pessoas daqui que trabalham nessa área de microbiologia. E eu não tive nenhuma resposta. Ninguém me respondeu. Então, assim, é muito da área, sabe? Em relação à área de tech, eu tive uma resposta gigante. Todo mundo vinha falar comigo, inclusive uma das nossas melhores amigas aqui. Foi uma pessoa que foi minha mentora, que eu comecei a trabalhar com ela, né, ter contato com ela justamente para crescer esse networking, e funcionou tão bem que ela virou uma grande amiga nossa aqui. Então, assim, depende muito da área e depende muito da experiência. E é engraçado porque a gente fala com as pessoas quando a gente chegou e as pessoas foram se apresentando, a gente fala, a gente já tá com PR. Todo mundo, nossa, já veio com PR. É muito mais... As pessoas não ficam surpresas? Acham que vocês estão... Ou quem está estudando? Não é a pergunta? Quem veio pro college? Daí as pessoas já assumem, vocês já vieram com PR, então já tá, nunca sofreram aquela parte. Fala, não, a gente sofreu, só foi em outro país. Não, sem dúvida. Isso é algo que eu escuto com muita frequência. Chegou agora um cliente meu, ele é médico, ele veio fazer fellow e chegou com PR também, não? E ele falou, nossa, todo mundo me pergunta, e fica surpreso que, enfim, que eu cheguei com PR. A realidade é que a gente ficou um bom tempo, né, sem receber
novos residentes permanentes via Federal Skilled Worker, enfim, quem estava fora. Então, talvez, né, a surpresa se deva também por isso. Mas a realidade é que, enfim, as pessoas, durante esses últimos 2 anos, elas colocaram um pouquinho de lado a questão da imigração em si, por motivos, razões óbvias, não? Mas certamente, enfim, o perfil de vocês, o perfil de tantas pessoas que conseguem imigração no Brasil é prova viva de que é possível, com planejamento, se organizar, não? E fazer acontecer. Mas é bacana que vocês tiveram, enfim, uma experiência lá na Austrália por 2 anos, é uma experiência do ponto de vista temporal muito mais longa do que a que vocês têm aqui, mas a questão do status temporário e permanente vocês já conseguem sentir também qual que é o impacto, qual é a diferença no dia a dia, na vida de vocês, né? É no alto astral para fazer coisas, por exemplo, mobiliar a casa. Lá a gente não comprava nada para decoração, porque não valia muito a pena, a gente ia embora logo. Então, é uma sensação que aqui já. Então, Mas logo que vocês chegaram lá, vocês tiveram o entendimento que a imigração não ia acontecer na Austrália? Ou foi algo que levou um tempo? mente aberta, assim, vamos ver o que vai acontecer. A minha Exato. ideia era imigrar, mas assim. A minha ideia lá na Austrália ainda era voltar para o Brasil. Eu não tinha ideia de migrar quando eu fui. Não. Eu mudei de ideia lá. Entendi. Você quis ficar lá. E aí, logo no começo, enfim, quando você estava no college, vocês foram buscar essa ajuda profissional e tiveram esse entendimento que, não, acho que é melhor a gente dar uma olhada num outro caminho se a gente quer imigrar? Foi, na verdade, a nossa agência de estudos lá, que tinha essa pessoa que estava oferecendo, né, esses serviços de imigração, e a gente, vamos. Foi muito sorte, assim, eu estava navegando pelo site do governo, vendo os empregos, e olha, meu emprego está na lista, vamos marcar uma consulta. A gente marcou e foi muito frustrante. Foi muito frustrante. Então, assim, para a gente conseguir ter certa pontuação, a gente teria que se mudar para um local assim fora de zona metropolitana, que é onde tu ganha mais pontos. Então a gente teria que se mudar para Tasmânia e morar lá por 3 anos para depois conseguir aplicar para conseguir imigrar. Então a gente saiu meio, não vai dar, não quero morar. E você sabe que eu tenho outros clientes que moraram em Nova Zelândia e Austrália, que estão aqui, alguns são PR, outros vieram pelo caminho de estudos, a gente ainda está em processo, e eles me dão esse mesmo feedback, que por mais que... eu tenho 2 clientes agora que eu estou trabalhando com eles atualmente, e eles são da área de TI. E me parece que, enfim, biologia, mas mesmo tecnologia da informação que tem uma grande demanda, não? Ainda assim as pessoas têm um empecilho, essa é a minha impressão, um empecilho muito grande para de fato concretizar a imigração, a residência permanente lá, o que é um cenário bem diferente do que a gente vê aqui. Mas a gente tem essa impressão também. Talvez lá... resistência, assim, uma resistência. Uma barreira extra, assim, na frente. Com relação à área de TI, eu diria assim que talvez conseguir um emprego lá na área pode ser um pouco mais fácil. E aí pode ser, gente, porque eu não tentei, tá? Então, o que eu senti pelas pessoas que eu conheço lá. Um pouco mais de oportunidade para conseguir um emprego, mas o processo de imigração é tão frustrante quanto foi a nossa tentativa falha lá. Então, a parece um pouco mais fechada, assim mesmo, para receber imigrantes. Vocês conhecem alguém, enfim, um casal que tem imigrado, uma pessoa solteira que tem imigrado lá? Não. Alguém? Era uma pessoa que é fisioterapeuta, ela tá lá ainda, inclusive, e lá eles têm um sponsorship. Quando tu tá numa empresa, a empresa banca o teu visto. Mas tu tem que ficar, acho que 3 anos trabalhando nessa mesma empresa com esse visto, daí tu pode aplicar PR. Só que como eu estava lá, quando a gente estava lá ainda em 2019, ela começou nesse trabalho, conseguiu esse sponsorship e aplicou. E se eu não me engano, ela está até agora sem obter nenhuma resposta do governo. Ou seja, ela ainda está com sponsorship. Processo. Exatamente. E a gente já foi para o Brasil, já veio para cá, já imigrou e ela está lá nessa situação. Então, parece que o governo australiano está mais bem para voltar da pandemia. Exatamente. A gente tem muitas ressalvas ao RSC, especialmente no momento da pandemia, é claro. Mas o que a gente tem visto a gente está voltando num tracking do que a gente conhecia antes. Agora as chamadas elas estão previstas para ser retomadas no dia 6 de julho, então a gente está na super expectativa, não? Tantas pessoas que já construíram esse perfil, que já entraram no pool 1, 2 vezes, estão indo quase para a terceira, ainda não foram contemplados, porque enfim, não teve rodada.
Daqui a pouquinho, enfim, tá chegando a hora. Essa é a nossa expectativa agora, começo de julho, que a gente possa voltar a falar do Federal Skilled Worker, que foi o processo que trouxe vocês para cá, da mesma forma que a gente falava antes de março de 2020. Estamos chegando lá, assim espero. Se vocês puderem deixar, enfim, uma mensagem ponderando as diferenças entre a Austrália, entre o que vocês têm visto aqui no Canadá, o que vocês falariam para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir depois, porque essa live fica gravada? Acho que vai precisar, além de todo o planejamento, além de toda a organização, de todo, né, a busca, estudo e tudo que tem que ser feito para conseguir, precisa também ter uma força de vontade e não desanimar. Porque é bem difícil, assim, né? Como a gente já falou antes, o processo em si, ele é um processo que exige muito da pessoa. E eu imagino, especialmente para quem faz esse processo sozinho, né? Que a gente teve a oportunidade de migrar juntos, né? Como casal. Então, um apoiava o outro. E muitas vezes as pessoas se encontram sozinhas nessa situação. É não desistir, seguir tentando, né? E quando estiver ponderando também as opções de qual cidade eu vou, qual país eu vou emigrar, tentar pesquisar bastante. Tem muito vídeo, vlogs de pessoas que estão nesses países e estão dividir a vida deles, né, com a gente, e ajuda muito, isso nos ajudou muito a tomar decisões também. Inclusive escolher a cidade. Inclusive na hora de escolher a cidade, exatamente. Sem dúvida. É um processo que é trabalhoso, mas vale muito a pena. Vale muito a pena, né? A gente está muito feliz em pouco tempo aqui. Exato. Então isso é uma coisa que bom. que eu dizer, assim, porque a qualidade de vida aumenta, é gritante, assim, sabe? A segurança, a tranquilidade, claro, tem a neve. Exato. Como é que vocês chegaram aqui? Vocês pegaram um pouquinho de frio? Como é que foi? Porque aí essa é uma grande diferença que o pessoal diz. Ah, não, mas enfim, a Austrália, né, a questão do clima, ela pesa muito positivamente. Para vocês, como é que foi essa diferença? Eu acho que a gente ainda não pegou um inverno intenso, né? Que seria janeiro e fevereiro, a gente chegou em março, mas... Tava -6 a temperatura. Tava -6, quente. Eu acho assim, que é muito relativo a como a pessoa se sente confortável, porque, por exemplo, como ela lida com o dia a dia. Se é uma pessoa que gosta muito de estar do lado de fora, tem que estar sempre num parque, alguma coisa assim. Não, muitas vezes no inverno isso não é possível. Uma pessoa que se sente mais confortável ficando dentro de casa ou fazendo atividades indoor, né, que seria em lugares... Ou com o próprio frio, né? Ou com o próprio frio, exatamente, que talvez tenha algum esporte na neve que a pessoa curta. Então, tudo vai depender conforme a pessoa lida. E se a pessoa não lida bem, ela pode ficar Vancouver. É o que eu digo, né? Mas de forma geral, eu falo, bom, se você odeia o frio, talvez o Canadá não seja para você, porque mesmo Vancouver, né? De forma geral, mas Vancouver é uma boa, enfim, BC, algumas cidades de BC são uma boa alternativa. Algo que eu escutei há muito tempo e até agora não coloquei em prática foi a gente precisa aprender a amar o inverno. Enfim, tudo que a gente faz no verão, tem uma série de atividades que são possíveis no inverno, que exigem planejamento, algum tipo de treinamento, algum tipo de investimento, mais esportes, etc. E certamente, enfim, é um exercício. Eu tô aqui, vai fazer 9 anos de volta e ainda tô chegando lá nessa questão do amar o inverno. Eu adoro o frio, enfim, eu prefiro estar no frio do que estar, enfim, no calorão, a não ser que, enfim, a gente esteja na praia, né? Mas de forma geral, eu sou uma super fã do inverno e esse nunca foi um fator, né, na minha decisão de permanecer no Canadá. Mas eu imagino que, enfim, para quem já teve uma ótima experiência em relação ao clima na Austrália maravilhosa, chegar aqui ou pensar, nossa, a gente vai enfrentar um inverno longo todo ano, enfim, é algo que muita gente pondera, muita gente pensa e deixa o Canadá de lado. Agora, se eu puder, enfim, fazer uma última pergunta para vocês. Hoje, se vocês estivessem começando o planejamento, vocês considerariam ir para a Austrália? Ou vocês já, enfim, talvez viriam direto para o Canadá, entenderiam quais eram as opções direto aqui no Canadá, não parariam num free assessment que a gente ofereceu? Porque o free assessment é importante que eu diga, não é uma ferramenta
que as pessoas podem, enfim, preencher alguns dados, e a maioria das pessoas que preenchem, elas ainda não têm um teste de proficiência. Então, se elas marcam não tem um teste e não colocam uma projeção, a resposta automática do sistema vai ser: você não qualifica, porque a imigração exige algum tipo de proficiência. Então, o Free Assessment é uma ferramenta, quando você estiver preenchendo, marcando a sua consulta, antes de marcar a consulta, enfim, a gente sempre convida as pessoas a deixar registrar essas informações para que a gente possa ter um ponto de partida, entender um pouquinho melhor o perfil upfront, né, antes da conversa inicial. Mas se você coloca que você não fez o teste e não joga ali uma nota do que você entende que é a sua proficiência, você vai receber uma resposta: infelizmente você não qualifica, a gente está à disposição para discutir planejamento de estudo, por exemplo, de trabalho. Mas, enfim, esse é um ponto relevante. Mas se fosse hoje e você estivesse pesquisando no site da Evisa, em outras plataformas sobre imigração para a Austrália ou intercâmbio para a Austrália, o que vocês teriam feito de diferente? Eu acho que isso é uma ótima pergunta. É difícil responder, porque agora a gente tem o conhecimento, né, de tudo que aconteceu. Verdade. A resposta é diferente, né? Eu vou dizer assim, que sinceramente, se na época tivessem me dito que a gente tinha pontuação que chega para vir direto para o Canadá, eu não teria nem cogitado a Austrália. Eu também. Eu cogitei a Austrália porque eu não tinha pontuação que chega para fazer a imigração direta. Eu queria estudar inglês porque eu não me sentia segura falando inglês. E tinha a mesma coisa, a gente tinha ideia de imigração como uma coisa muito distante, assim. A gente Exato. tem uma oportunidade incrível, uma bolsa para conseguir. E não é né, por tua conta, contratar a Evisa, por exemplo, organização, aplicar e consegue vir. Organização e documentos, é isso que precisa. Exatamente. Talvez se vocês tivessem não parado no Free Assessment e agendado uma consulta, isso teria mudado o rumo da vida de vocês? Talvez, né? A gente nunca saberia. Porém, existe também o lado positivo, que obviamente a imigração, sim, a nossa experiência na Austrália foi muito positiva para nos dar essa perspectiva de como é morar fora, para cometer erros naquela época, ou enfim, né, no início, que todo mundo vai acabar cometendo, para ter uma perspectiva do que é morar numa cidade muito maior do que a cidade que a gente estava acostumado a viver. Para quem é de São Paulo não conta muito. Para quem é de São Paulo então. Porto Alegre fazia bastante diferença. Exato, Mas, assim, é uma experiência que eu fico muito, muito, muito feliz de ter podido viver isso. Sem dúvida. Se a gente poderia aplicar e vir direto, eu acho que eu teria vindo direto. Porém, se eu tivesse na mesma situação de ter que estudar línguas, provavelmente eu ia acabar indo para a Austrália, porque eu não ia conseguir pagar, infelizmente. Mas... Agora, vocês tinham que estudar língua? Porque vocês têm um inglês, enfim, avançado. Não. Estudar língua era mandatório para vocês? Não, a gente que não tinha confiança suficiente, porque a gente chegou, fez o teste e foi eu e ela direto para o avançado. A gente ficou 8 meses circulando no avançado, tinha mais novidade. Esse é um ponto relevante. Mas às vezes as pessoas me dizem: Lívia, não, mas eu quero fazer um pathway, eu quero fazer algum componente de inglês. Eu digo: não, eu entendo, mas pelo menos para visto para o Canadá, a questão quando a gente tem que estudar inglês mandatoriamente é algo que torna o processo muito mais caro, traz uma pressão muito maior para a prova de fundos, isso para um visto temporário. E se a gente puder evitar, várias vezes eu estive na posição de dizer: confia no seu inglês. Se você, enfim, já tem alguma familiaridade, talvez você vai demorar 1 mês, 2 meses de adaptação ali no próprio college, mas isso vai colocar a sua aplicação num patamar mais seguro do ponto de vista técnico mesmo, de prova de fundos. Então, enfim, de forma geral, é algo que, quando a gente está acessando as oportunidades para o Canadá, e isso é o que a gente faz em consulta, e por falar em consulta, a Bia está me lembrando que a gente tem até uma promoção Plano Canadá 2022, 10%, $10 off, desculpa, na consulta ou qualquer combo. Então, enfim, fica aqui meu convite. Se você está começando a pesquisar, enfim, chegou até a Evisa, quer entender um pouquinho melhor o seu perfil, qual que é o nosso trabalho nesse assessment inicial? É entender qual que é o caminho mais rápido e o menos custoso. E às vezes, não é para todo mundo, não, que eu falo: olha, você tem um bom perfil para imigrar, esse é um caminho possível para você. Não é para todo mundo que a gente fala isso, porque de fato, cada um tem a sua trajetória, tem o seu background, e tem algumas pessoas que de fato, a gente infelizmente não vai ter o caminho nem mais rápido, nem o mais barato, mas a gente ainda assim, potencialmente vai ter um caminho para apresentar.
né? Então, contem conosco nesse assessment inicial, e mesmo se você estiver em dúvida, não, entre alguns países, porque esse sempre é o start, é o ponto inicial. A pessoa diz, eu quero sair do Brasil, enfim, eu já fiz alguma pesquisa, e eu tenho, normalmente é isso, Canadá, Irlanda e Austrália, curiosamente, não? E tem outras pessoas indo que estão abertas à imigração, então que a gente mais acho que é natural ficar na cabeça. Né? Mas isso que tu disse é muito importante, de confiar no seu inglês. Essa pessoa já consegue se virar, assim, entende inglês, vendo série, vendo música, enfim, fazendo coisas mais. Então, dependendo, não precisa realmente fazer um curso de inglês. Isso. Pode ser que o primeiro mês seja mais difícil, mas... Mas não é o curso em si que vai fazer a diferença, é a vivência. Exatamente. Pois é. E tem algo aqui no Canadá, enfim, é algo que a gente vê com muita frequência. Numa sala de aula de college, você vai ter, enfim, canadenses, pessoas que falam inglês como primeira língua, eles invariavelmente não são a maioria. Então, o Canadá é um país de imigrantes. O ensino superior do Canadá, especialmente a nível de college, atrai muitos estudantes internacionais que cometem alguma falha de gramática, que enfim, tem um accent muito forte, mas nem por isso essas pessoas elas estão deixando de aproveitar o conteúdo acadêmico e estão deixando de trabalhar towards, né, ter uma credencial canadense, estar uma posição mais competitiva para imigrar. E isso é algo que eu costumo falar. Mesmo que você chegue, leve aquele baque, meu Deus, o que esse professor está falando? Mas se o teste de inglês que você apresentou foi o suficiente para o college, confia. E se você sentir que você precisa de um fôlego a mais, mesmo com o teu visto de estudo, você consegue fazer aula particular, não, enfim, dar um gás em paralelo, sem que isso tenha comprometido parte do orçamento, enfim, né, sem que tenha comprometido o status do cônjuge. Então, é algo relevante. Porque quando vocês começaram a pesquisar, vocês tiveram mais towards a Austrália, por conta da questão, principalmente, do cônjuge não poder trabalhar se não estivesse usando inglês, não? Mas se vocês tivessem ponderado talvez um college, num primeiro momento aqui para o Canadá, enfim, já poderia trabalhar o aplicante principal meio período, o cônjuge full time, já era uma posição muito mais confortável, eu diria, se a gente comparar com o status meio período para cada um lá na Austrália, não? Não, certamente. E o que tu falou é muito interessante, porque aqui tem muita gente que é imigrante. Ou seja, só de pessoas que sabem inglês perfeito, nem os canadenses sabem direito. É verdade. Falar algumas coisas. Erros gramaticais a gente faz em português, a gente faz em qualquer língua. Todos os dias a gente fala cada besteira. Às vezes depois que tu falou, tu fica, por que eu falei isso? Não dá a menor bola. Elas entenderam o que tu tá querendo dizer, é o que importa. Ninguém acha que a outra pessoa é menos ou não por isso. Isso é uma coisa muito interessante de dizer. Essa receptividade, assim, realmente tu se sentir, não tem problema eu errar. Porque a pessoa, dá pra ver que é uma pessoa que veio de outro país, está aqui enfrentando outra língua, então, para a pessoa que tem um inglês perfeito e é daqui, ela sofreu muito menos na vida, podemos dizer. Porque a pessoa enfrentou uma imigração, que é uma coisa, um processo tão difícil, então as pessoas vão te olhar com admiração, não como com um olhar negativo, porque tu não sabe. Que bacana, Thiago. Bacana você compartilhar isso. E essa é uma diferença, você sentiu alguma diferença nesse sentido entre Canadá e Austrália, especificamente? Eu senti, especialmente porque eu já ouvi lá na Austrália, e eu acho que todo mundo está sujeito, né, a acontecer isso, de pessoas rejeitarem o meu atendimento, né? No caso, eu estava atendendo uma ligação e a pessoa fez uma pergunta, eu não sabia responder a pergunta, e eu falei que eu transferia ela para a menina da contabilidade, que também não era australiana. E ela disse, não, eu quero falar com alguém que é da Austrália, alguém que fala inglês. Então, assim, né? Tipo, tanto quanto agressivo. Tanto quanto agressivo, né? Esse tipo de coisa acontece. E na cidade que a gente estava lá na Austrália, ela era das cidades australianas a que tinha, acho que, um dos menores índices de xenofobia. Uma cidade bem progressista, assim, então era bem cosmopolita. Exato, mas o histórico em si da Austrália, ele não é muito bonito nesse lado. Então, acredito que as pessoas costumam, obviamente, as experiências sempre vão ser diferentes, mas as pessoas costumam sentir mais esse tipo, né, de tratamento, essa diferença de tratamento lá do que aqui. Lá eu não senti nada negativo, que nem ela falou, mas aqui eu senti coisas positivas, as pessoas te elogiando, falando,
Não, tu falou muito bem, parabéns, sabe? Eram coisas assim, esse reforço positivo era bem importante. E tem uma grande diferença que o inglês australiano e o inglês canadense são muito diferentes. Lá, a gente estava morando lá, eu trabalhava falando no telefone, eu trabalhei de recepcionista no consultório. E cada vez que algum australiano me ligava, era uma coisa, É uma tortura. Tinha que tomar um Rivotril. Porque, nossa, era muito... Eu já fiz consultas com australianos que, enfim, estão buscando migrar para o Canadá. E realmente é um accent bem carregado. E a gente que no Brasil tem muita influência da América do Norte, o inglês soa mais natural, o inglês que se fala. Então, para a gente que veio do mais difícil, né, da Austrália para vir para cá, foi tranquilo. Eu acho que a pessoa que vai daqui para a Austrália é mais... Sofre um pouco mais. É. Mas que bacana que vocês estão tendo essa experiência aqui. Enfim, eu fiquei muito feliz. Primeiro que deu certo o processo, depois, né, de uma longa espera. Segundo que, especialmente para o Thiago, que vem de uma transição de carreira mais recente, né, foi super bem acolhido no mercado de trabalho. Enfim, vocês estão num bairro muito bacana, que é o meu ex-bairro. Tem 200 cachorros na rua, maravilhosos. Todo mundo tem é uma delícia passear, cheio de cachorro. E agora que tá esquentando o lago, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir. É muito bom. Eu tô amando morar aqui. Liberty Village, para quem tem curiosidade. É muito bacana. E assim, o Canadá é maravilhoso. Eu costumo dizer, se fosse sempre quente, acho que não ia caber mais gente nesse país. Tem a questão do inverno, o clima é algo importante. Quem está vindo com criança, família, é uma preocupação relevante. Leve em consideração, mas tem tanta coisa maravilhosa aqui e eu fico muito feliz que vocês apostaram. Enfim, seguiram essa caminhada junto comigo, junto com a Ivisa. Eu não sabia do Free Assessment lá atrás, né? Mas bacana, tá vendo como o mundo dá volta? Foi uma coisa que foi bem interessante, assim, e é detalhes que acontecem na nossa vida que fazem com que a gente refaça o teste e acabou que nós estamos aqui. A Nath está perguntando qual que é a cidade que vocês estão? É que vocês falaram o bairro? Então, querem responder? É a cidade. Cidade de Toronto, bairro Liberty Village. Tem vários bairros deles em Toronto, mas é onde eles estão. A Bia está perguntando, a cidade é Toronto, exatamente. Isso é. Pessoal, mais uma vez eu vou deixar aqui a mensagem para vocês. Se vocês estão se organizando em relação à imigração para o Canadá, não é porque eu trabalho com isso, não, mas realmente é um passo muito importante você entender qual é o seu perfil, entender qual é o caminho para você, entender dentro de um universo de possibilidades, né? Se aquilo que o Canadá te oferece como caminho é o que você está buscando, é o que você é capaz de fato de se organizar para atingir. E uma consulta inicial de assessment é o primeiro passo que a gente aconselha, a gente está absolutamente à disposição, eu, meus colegas, outros consultores regulamentados aqui da Ivisa, e vocês vão poder aproveitar o código, deixa eu pegar aqui com o pessoal do marketing, Plano Canadá 2022, $10 off para você que está agendando uma consulta ou você que vai contratar um combo conosco. Ana e Thiago, foi um grande prazer conversar com vocês hoje. Virtualmente, né? Nosso último encontro foi pessoalmente. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente de novo, numa condição, enfim, num calorzinho, quando a gente se encontrou estava bem frio. A gente saindo correndo com o bebê para o carro, mas que a gente possa se encontrar nesse verão. E foi um grande prazer. Obrigada por participar, por compartilhar conosco a trajetória de vocês. Acho que é muito bacana quando a gente mostra, enfim, a pessoa, o casal, ele tentou, enfim, foi para o Canadá, para a Austrália, teve uma ótima experiência lá, mas por questões práticas mesmo, a imigração no Canadá foi o que surgiu como uma alternativa bacana para vocês. Que bom que vocês abraçaram e estão felizes com essa escolha. Muito, Lívia. E muito obrigada também. A gente fica muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque a Ivisa fez parte desse caminho com a gente. Tu, Lívia, toda semana nos conversávamos. Foi assim, realmente... A gente se sente acolhido e que está em boas mãos. Assim, exatamente. Sabe? É um prazer poder conversar com vocês e estar aqui à disposição de vocês também, porque vocês estavam à nossa disposição quando a gente precisou. E foi muito importante para nós. Muito obrigada mesmo. Imagina, obrigada pela confiança e até breve.
Um beijo para vocês, um beijo para quem nos escuta. Essa live vai ficar salva, tá bom, pessoal? O código de desconto também, o pessoal do marketing vai colocar aqui para vocês. E a gente se vê numa próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau. Tchau, tchau.